Essa é mais uma aula da série de treinamentos da Sunny Hub. Nessa aula, nós veremos o básico de inversores híbridos e baterias. Para entendermos melhor quais são as vantagens do sistema híbrido, vamos pensar um pouco sobre a variabilidade da energia solar. Nesse gráfico, nós temos a geração ao longo do dia. A geração começa perto das 6 da manhã, quando nasce o sol, e chega no seu máximo perto do meio-dia, quando o sol está mais forte. A partir daí, a geração diminui gradativamente até que o sol se põe, perto das 6 da tarde. É importante lembrarmos que mesmo quando não há geração, o cliente continuará consumindo energia. Ou seja, há momentos do dia em que a geração não atende a demanda do cliente. Também é importante analisar a sazonalidade da energia solar. Neste gráfico, nós vemos a geração e a demanda de um cliente. Observem que a geração, denotada pelas barras laranja, é maior no começo e no final do ano, que são os meses em que há maior incidência de radiação solar. Já a demanda do cliente depende do seu perfil de consumo e não necessariamente acompanhará a geração. Por exemplo, neste caso, no mês de julho, o cliente consumiu mais energia do que gerou. Como já foi visto em outras aulas, o problema da variabilidade da energia solar é resolvido pelo sistema de compensação de créditos. Mas, no decorrer dessa aula, nós veremos que inversores híbridos e bateria oferecem uma solução alternativa. Antes de falarmos de inversores híbridos, vamos entender a diferença entre sistemas off-grid e on-grid. Um sistema off-grid é um sistema desligado da rede elétrica. Ou seja, toda energia consumida pelo cliente provém de seus módulos. Os módulos são dimensionados de forma que eles irão gerar um excedente de energia que será armazenado nas baterias. Assim, quando não há geração suficiente para atender a demanda da casa, o cliente pode consumir a energia direto das baterias. A grande desvantagem desse tipo de sistema é que o banco de baterias tem um custo muito elevado. Geralmente, sistemas off-grid são usados somente em locais em que não há atendimento da rede elétrica da concessionária. Já os sistemas on-grid são sistemas que são ligados na rede elétrica da concessionária. Assim, nos momentos em que há energia sendo gerada pelos módulos, o cliente irá consumir a energia dos módulos, sendo que se um excedente de energia for gerado, esse excedente será injetado de volta na rede. Em contrapartida, à noite, quando não há geração, o cliente pode consumir a energia da rede elétrica. Em relação ao sistema off-grid, o sistema on-grid é muito mais barato, mas ele tem a desvantagem de sofrer com quedas de energia quando existe falta de luz por parte da concessionária. Um detalhe bastante importante é que o sistema off-grid e o sistema on-grid exigem tipos de inversores diferentes. Contudo, existe um intermediário entre sistemas off-grid e sistemas on-grid. É o que nós chamamos de ligação híbrida. Na verdade, a ligação híbrida é um sistema on-grid que usa um inversor especial, chamado de inversor híbrido. Esse inversor permite a conexão com a rede elétrica da concessionária e também permite a conexão em baterias. Assim, é possível consumir da rede elétrica e ter um pequeno número de baterias, que servem como backup para que o cliente possa continuar consumindo energia, mesmo quando há falta de luz. Assim, é possível agregar as vantagens do sistema off-grid com o sistema on-grid, que são baixo custo e autonomia frente a quedas de luz. Os principais componentes de um sistema híbrido são o inversor híbrido, as chaves de isolamento, o controlador de carga
e baterias. Vamos falar um pouco de cada equipamento. O inversor híbrido tem 3 modos de funcionamento. O modo on-grid, no qual ele funciona como um sistema on-grid normal. O modo off-grid, no qual ele permite operar sem ligação com a rede elétrica e ligado em baterias. E o modo híbrido, que permite a conexão simultânea tanto na rede da concessionária quanto em baterias. Além disso, todas as demais funções dos inversores convencionais também estão presentes no inversor híbrido. Como já vimos em outras aulas, essas funções são conversão de corrente contínua em alternada, otimização de potência e monitoramento. Outro componente bastante importante em sistemas híbridos é a chave de isolamento, também chamada de backup box. Ela existe pela seguinte razão. Quando ocorre um apagão na rede elétrica da concessionária, um sistema fotovoltaico ligado na rede deve parar de funcionar. Isso ocorre por razões de segurança, porque não é possível exportar energia para a rede quando ela está sem energia. No caso de sistemas híbridos, é necessário usar a chave de isolamento para que, quando haja um apagão, a rede elétrica da casa seja isolada da rede elétrica da concessionária, de forma que seja possível continuar consumindo energia somente das baterias, sem o risco de exportar energia para a rede da concessionária. Outro equipamento de grande importância é o controlador de carga, às vezes chamado de módulo de potência. A principal função do controlador de carga é fazer a otimização do uso das baterias. Por exemplo, vamos ver essa figura. Aqui à esquerda, nós temos um banco de baterias, no qual as baterias são ligadas em série e que não está associado a um controlador de carga. Sem controlador de carga. Nesse exemplo, uma das baterias está com 60% de sua capacidade. Se não existe controlador de carga, a bateria com 60% de sua capacidade irá limitar a capacidade das demais baterias. Para evitar esse problema, nós usamos o controlador de carga. Aqui à direita, nós temos o caso em que, nesse mesmo banco de baterias, foi conectado um controlador de carga. Notem que, nesse caso, é possível operar uma das baterias a 60% de sua capacidade, sem afetar a capacidade das demais baterias. Essa é uma das principais funções do controlador de carga. Além disso, outras funções do controlador são proteger a bateria de sobrecargas, a fim de conservar a integridade do equipamento, e compensar efeitos na variação da capacidade das baterias devido à temperatura. Agora, vamos aprender um pouco mais sobre baterias. Baterias são células eletroquímicas que permitem armazenar energia na forma de ligações químicas. Funciona da seguinte maneira. Quando a bateria é submetida a uma corrente elétrica, íons serão transmitidos de um lado da bateria para o outro. Íons são partículas que carregam carga. Assim, a transferência de íons cria uma diferença de potencial elétrico entre as duas extremidades da bateria. Essa diferença de potencial também é chamada de voltagem. Quando queremos remover a energia da bateria, basta ligar o equipamento que queremos energizar a bateria, conectando a fiação em uma extremidade e na outra da bateria, de forma que essa voltagem fará com que uma corrente elétrica passe pela fiação, energizando o equipamento. Um detalhe bastante importante é que a energia proveniente das baterias vem na forma de corrente contínua. Os principais parâmetros de uma bateria são os seguintes. A capacidade de armazenamento, que diz quanta energia pode ser armazenada em uma bateria. E a profundidade de descarga, que diz qual é a porcentagem da bateria que pode ser descarregada. Por exemplo,
Digamos que uma bateria tem 10 kWh de capacidade de armazenamento. E sua profundidade de descarga é de 80%. Isso significa que, na prática, apenas 8 kWh poderão ser descarregados. Certo? Apenas 8 kWh podem ser removidos da bateria. Ela sempre deve ter, no mínimo, 2 kWh armazenados. Assim, a capacidade de armazenamento e a profundidade de descarga são os dois parâmetros que indicam qual a capacidade real de uma bateria. Outros parâmetros importantes são a potência máxima de carregamento, que indica qual é o tempo mínimo para carregar completamente uma bateria, e a potência máxima de descarga, que indica qual é o tempo mínimo que a bateria irá demorar para ser completamente descarregada. Por fim, é importante saber qual é a vida útil da bateria. A vida útil das baterias é medida em ciclos, sendo que um ciclo consiste em uma carga e uma descarga completa. O principal objetivo das baterias é dar autonomia ao cliente para continuar consumindo energia, mesmo que haja apagões na rede elétrica. Assim, é importante saber qual é a capacidade de autonomia de uma bateria. Os principais parâmetros que influenciam na autonomia de uma bateria são a quantidade de baterias, a capacidade individual de cada uma delas e sua profundidade de descarga. Outro parâmetro importante é a potência máxima de descarga. Esse é o parâmetro que dirá qual é o tempo mínimo em que a bateria será completamente descarregada. Lembrando, só é possível consumir da bateria até que ela seja completamente descarregada. Então, o tempo de autonomia é igual ao tempo necessário para descarregar a bateria. Por exemplo, com uma bateria de 5 kWh, cuja profundidade de descarga é 100%, e cuja a potência de descarga máxima é de 2,5 kW, a autonomia mínima será de 2 horas. Na prática, a autonomia pode ser bem maior, porque não necessariamente a bateria será descarregada em sua potência máxima. A potência de descarga real de uma bateria depende do consumo do cliente num dado momento. Então, nesse exemplo, essa bateria garante uma autonomia mínima de 2 horas, mas na prática essa autonomia pode ser muito maior. Agora vamos falar um pouco sobre os principais tipos de bateria. Existem muitos tipos de bateria, mas as baterias mais usadas em sistemas fotovoltaicos são as baterias de íon-lítio e de chumbo ácido. Aqui temos um comparativo entre elas. Enquanto a bateria de chumbo ácido é feita de materiais tóxicos e que exigem um descarte especial, criando o risco de poluição, a bateria de íon-lítio não tem esse problema. Ela não oferece nenhum risco de poluição, porque os materiais utilizados nela não são tóxicos. Certo? Materiais tóxicos, poluição. Além disso, a bateria de chumbo ácido apresenta um grande risco de explosão. Risco esse que não existe em baterias de íon-lítio. Além disso, as baterias de íon-lítio possuem uma profundidade de descarga maior que baterias de chumbo ácido de mesma capacidade. E também, em função disso, elas têm uma vida útil maior do que as baterias de chumbo ácido.
A única vantagem da bateria de chumbo ácido é que seu custo geralmente é menor. Contudo, a qualidade superior das baterias de íon lítio é um grande fator que faz o mercado adotar cada vez mais baterias de íon lítio em detrimento das baterias de chumbo ácido. A aula por aqui. Agora você está apto a conversar com seu cliente sobre sistemas híbridos e baterias.